Profeta Abacuque, entre os profetas menores. Capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo. Acompanhe aí na sua Bíblia. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estava irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as tuas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com um maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Irmãos, já estamos no fim do ano. Estamos a pouco mais de 50 horas do final de mais um ano. E nessa época do ano, é muito comum nós assistirmos na TV, nos programas de televisão, retrospectivas do ano que passou. E se observarmos bem, todas essas matérias, essas retrospectivas que aparecem, não trazem reportagens muito diferentes umas das outras. Se fôssemos resumir as reportagens, nós diríamos que temos ali reportagens sobre corrupção, sobre injustiça, violência, tragédias e um pouco de esporte e também de religião. Em suma, essas são as notícias que nós assistimos nessas retrospectivas. É bem possível, irmãos, que durante esse próximo ano,
que teremos pela frente durante o ano de 2014, nós também teremos muitos desses desafios pela frente, de violência, injustiça, corrupção, um pouco de esporte, é lógico, né? Ano da Copa, e um pouco mais do mesmo. É possível que tenhamos outros desafios diferentes em 2014, desse próximo ano, que nós já podemos avistá-lo daqui a 2 dias. Agora, como ter uma vida vitoriosa diante de Deus nesse próximo ano? O texto que nós acabamos de ler nos ajuda a responder a essa questão. Como ter uma vida vitoriosa diante de Deus em mais um ano? Por que esse texto nos ajuda? Porque ele nos traz instruções da parte de Deus que são extremamente úteis, valiosas e aplicáveis para os nossos dias. Alguém já disse que Abacuque, ele traz como que uma radiografia dos nossos dias, mostrando as mazelas da nossa sociedade, muito parecidas com a do cenário em que vivia Abacuque. A situação em que nós vivemos hoje, irmãos, é muito semelhante ao do contexto em que viveu o profeta Abacuque. Violência, injustiça, corrupção, eram os problemas que afligiam o profeta na sua época. Não são esses os nossos problemas de hoje? Eram esses os maiores problemas do profeta, e mais do que isso, parecia que Deus não estava se importando com isso. Na cabeça do profeta Abacuque, Deus não estava se importando com isso. E o profeta então questiona a Deus: até quando, Senhor? Se olharmos os primeiros capítulos, nós vamos ver a mensagem. Ele diz: até quando, Senhor, isso vai durar? Esse é o questionamento. E a resposta de Deus é muito pontual. Deus disse que disciplinaria o seu povo. Essa injustiça, essa violência, a corrupção, isso tinha dias contados, estava para acabar. Deus iria corrigir o seu povo. Tudo bem até aí? Mas Deus então diz qual instrumento utilizaria para fazer isso. Deus usaria a Babilônia para fazer isso. O império da Babilônia. Um povo que era extremamente já conhecido pela sua maldade, pela sua arte de destruição, pela sua capacidade e criatividade de infligir suplícios nos povos vencidos. Esse seria um instrumento que Deus utilizaria para corrigir o seu próprio povo. Abacuque, então, ao ouvir essa resposta de Deus, ele fica perplexo. Espera aí, Senhor, mas o Senhor vai usar um povo pior do que o seu povo para corrigir o seu povo? Não entendi. E ele, então, não entende a resposta de Deus. Veja, irmãos, que essa mesma indignação que Abacuque experimentou com relação ao seu contexto, nós também experimentamos hoje. É impossível você assistir à televisão hoje, os jornais, e não ficar indignado com a situação do nosso país. Veja, por exemplo, os presídios. Enquanto nós temos aí mensaleiros que não são condenados, e quando são condenados não cumprem pena nenhuma. Enquanto você assiste por aí, procurando presídios bons, de qualidade, de conforto, para prender alguns homens, e que não foram presos, estão aí no conforto de suas casas. Por outro lado, você tem lá em Pedrinhas 60 presos que já foram mortos, e muitos que a gente não tem aí na conta ainda, que não foram divulgados na mídia. Por que não manda eles lá para Pedrinhas, né? Uma boa ideia. Já pensaram? Dirceu e toda essa turma aí que está esperando um presídio confortável, manda lá para Pedrinhas. Por que não? Veja, irmãos, não dá para assistir essas coisas e ficar imparcial, não ficar perplexo, não ficar irritado com o que acontece. Era a mesma perplexidade de Abacuque, é a que nós experimentamos hoje. Tanta maldade, tanta corrupção, tanta injustiça. E ao mesmo tempo, depois que nós ficamos atentos para analisar a resposta de Deus a tudo isso, ficamos ainda mais perplexos. Porque o instrumento que Deus usa para corrigir o seu povo é muitas vezes pior do que o seu próprio povo. O que dizer então das autoridades do nosso país, dos Lewandowski da vida, dos que estão lá para julgar, daqueles que estão lá nas casas legislativas para produzir leis que normalmente sempre visam os seus próprios interesses? O que dizer destas autoridades, que foram as autoridades
que temos que respeitar, foram instituídas por Deus e lá estão. Ou seja, o fim a que chegamos é o mesmo do profeta Abacuque, de perplexidade diante de tudo isso. O que fazer? E como o profeta, nós também dizemos: até quando, Senhor? Até quando isso vai durar? Até quando o ímpio vai prevalecer? Até quando o ímpio vai prosperar e o justo vai sofrer? Mas veja, meu irmão, minha irmã, se de um lado nós estamos acompanhados pelo profeta em seu contexto de desolação, nós também precisamos acompanhar o profeta Abacuque na sua atitude de buscar a Deus em oração e de confiar na resposta de Deus, independente desta resposta ser ou não como nós esperávamos. Pelos versos que nós lemos, nós percebemos que, além de profeta, nitidamente pelo capítulo 3 a gente percebe isso, além de profeta, Abacuque era também um músico. Abacuque faz aqui um salmo maravilhoso, um dos mais bonitos que nós temos na Bíblia. E ele profetizou num período de 606 aproximadamente antes de Cristo. Os irmãos vão se lembrar, ele é contemporâneo de um outro profeta muito conhecido, um profeta grande, profeta que está entre os profetas maiores. Ele é contemporâneo de Jeremias. E o contexto era exatamente este, onde Jeremias profetizava e o povo se mantinha indiferente à sua mensagem. Depois de ter visto a lição que aconteceu com o reino do norte, o reino do sul, nem assim se atentava para a mensagem do profeta. E aí então, nesse cenário, Deus vai levantar o profeta Abacuque para trazer a sua mensagem ao seu povo. Abacuque, irmãos, apresenta exatamente as angústias de muitos de nós, as angústias que muitos de nós aqui sentimos, ou seja, a prosperidade do ímpio, o sofrimento do justo, as providências chocantes de Deus e muitas expectativas que são frustradas. Por outro lado, o profeta também vai nos mostrar, irmãos, que na crise mais terrível, na crise mais aguda, Deus está no controle. Nas tormentas da vida, nos momentos críticos, o justo viverá pela fé. Essa é a mensagem do profeta Abacuque, que vai ser ecoada depois no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Nós devemos ouvir a Deus atentamente. Devemos orar sempre. Você tem aí no boletim o esboço. Devemos confiar no Deus soberano. E por fim, alegrar-se sempre no Deus da nossa salvação. Essa é a mensagem do capítulo 3. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui então com o profeta Abacuque, no primeiro ponto, é que nós devemos ter uma fé reverente ao ouvir a Deus. Ouvir a Deus com uma fé reverente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que devemos estar sensíveis e atentos para ouvir a voz de Deus. A fé em Deus, irmãos, não é de maneira alguma fuga dos nossos problemas. Não é isso. Mas a fé em Deus é a única forma que nós temos, é a única solução sensata que nós temos para enfrentar de maneira vitoriosa esses problemas da nossa vida, da nossa sociedade, da igreja. E é cheio de fé que Abacuque então subiu à sua torre de vigia e foi ouvir a Deus. É assim que ele encerra o capítulo 2, falando que mesmo sem entender a Deus, ele vai esperar com fé no que o Senhor vai fazer. Veja, irmãos, sem a instrução de Deus, nós não temos como ter uma vida vitoriosa. Preste bem atenção nisso que eu estou dizendo para você. Sem a instrução de Deus, que nos vem pela palavra, nós não temos como ter vida vitoriosa. Você quer um ano melhor, ano que vem? Você quer um ano vitorioso na presença de Deus o ano que vem? Então você precisa de ouvir a palavra de Deus, atentar-se para o que ela te diz. No caso do profeta Abacuque, a palavra de Deus não era bem a que ele queria, não era bem a que ele esperava.
Mas foi exatamente a palavra que o transformou. Foi a palavra que o transformou de um questionador num adorador. Foi a palavra que tirou o seu medo e lhe deu fé. Foi a palavra que mudou a sua vida, lhe dando uma confiança inabalável no Senhor. Abacuque não ouviu tudo o que queria, mas ouviu o que precisava. Abacuque não entendia todas as coisas que estavam acontecendo, mas Abacuque entendia que era Deus quem as fazia. E isso era o que importava. Irmãos, a gente está vivendo um momento da igreja cristã brasileira em que as pessoas estão querendo e correndo atrás de entretenimento. As pessoas cada vez menos querem dedicar tempo à leitura ou a ouvir uma exposição bíblica da palavra de Deus. A gente vive dias de agitação em que as pessoas não param mais para ouvir a Deus. Não param mais para dar uma espiada nas Escrituras. E por que eu digo isso? Porque é impressionante como a gente tem tempo para dar uma espiada no Facebook, não é? E ali vai meia hora fácil. Mas para dar uma espiada na palavra de Deus parece que falta tempo. Eu não sei, mas me parece que há também uma falta de interesse pela palavra. Mas ao mesmo tempo a gente quer ter uma vida vitoriosa, queremos ter uma vida abençoada na presença de Deus em 2014. Mas sem a palavra, irmãos, sem a instrução de Deus que nos vem pela palavra, não existe vida vitoriosa na presença de Deus. Irmãos, quando viermos à igreja, ou quando abrirmos a Bíblia, devote atenção. Devote toda a sua atenção a entender o que Deus está falando com você. Ao ouvir Deus, irmãos, nós não podemos ficar inerte. Nós não podemos ficar insensíveis e inerte ao perceber a manifestação de Deus falando conosco. Homens de Deus, quando perceberam a glória dele, quando ouviram a Deus, não permaneceram inertes. Abacuque, aqui no texto que nós acabamos de ler, eu não vou ler de novo, você tem aí a Bíblia aberta, você pode conferir. Abacuque, quando ouviu a Deus, ele estremeceu. Os seus ossos parece que iriam se destruir. Abacuque tremeu diante de Deus. Ele não permaneceu indiferente. E Moisés? O que dizer então de Moisés, quando tem ali a glória de Deus diante dele, numa sarça ardente? O que aconteceu com Moisés, irmãos? Moisés tremeu. E o que dizer de Isaías? O que é dito sobre Isaías? Ai de mim, porque eu vou perecer. Ele achou que ia morrer. E Paulo, quando tem um encontro com Cristo glorificado, ele cai no chão. Aquele homem arrogante, antes querendo destruir a igreja de Deus, agora é lançado ao chão. E está ali, cego, sem poder enxergar. Não dá para permanecer o mesmo diante do Senhor. Ouvir a Deus, experimentar da sua graça, da sua glória, não dá para permanecer indiferente. E o que é dito a respeito de João? Nós temos aprendido aqui nas terças-feiras, no estudo do Apocalipse, com o Ciro, que é dito a respeito de João quando ele tem o encontro ali com a revelação que ele recebe do Cristo glorificado. Ele acha que morreu, ele acha que está dado como morto ali, diante de Cristo. Irmãos, nós não podemos ouvir a palavra de Deus, não podemos perceber a glória, a graça de Deus manifesta na sua palavra diante de nós e permanecermos indiferentes e estarmos pensando em qualquer outra coisa enquanto a palavra dele está sendo exposta. Ler a Bíblia pensando em outra coisa que não ouvir a instrução de Deus. Ora, se queremos ter uma vida vitoriosa na presença do Senhor, nós precisamos prestar atenção na sua instrução para nós.
E a sua instrução está na sua palavra. Quando ela é lida, quando ela é pregada, Deus está falando com você. Não é por meio de revelações ou de pessoas que vão vir aqui tentar, não aqui, mas em qualquer outro canto, aqui não. Em qualquer outro canto, adivinhar coisas da sua vida. Não é isso. A vontade de Deus e a revelação dele para a tua vida está aqui, na Bíblia. É assim que você vai ter a vida vitoriosa que você tanto quer para o próximo ano. A nossa comunicação com Deus não se faz só de ouvir. Ouvir a Deus é importante, mas falar com Ele também é. E é por isso que eu coloco no segundo ponto para você ir junto comigo aí. É preciso orar sempre. Essa comunicação ela tem duas mãos. Você ouve, mas você também fala com Deus. Orar sempre. Paulo vai dizer orar sem cessar quando escreve aos Tessalonicenses, não é? Orar sempre. Eu disse hoje pela manhã aos irmãos que estavam aqui na classe da escola dominical que Jesus, sendo Deus, orava sempre. Nós vemos Jesus sempre no monte orando, nós vemos Jesus sempre com os seus discípulos orando. Se o Mestre, se o Senhor, se o nosso Salvador orava quando esteve aqui entre nós, que dirá então eu e você? Precisamos muito mais de oração. Pela oração, irmãos, nós reconhecemos duas coisas. Ao orar, você está reconhecendo que você é pequeno, que você é necessitado e que Deus é grande, é poderoso e pode suprir esta sua necessidade. Pela oração nós falamos com Deus, reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos a sua infinita graça e ao mesmo tempo a nossa pequenez. Deus é poderoso e é capaz de nos conceder infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Isso nós fazemos, exercitamos por meio da oração. Abacuque ora pedindo um avivamento. Os dois primeiros versículos destacam isso. Abacuque ora pedindo um avivamento. Ele ora a Deus pedindo que Deus restaure a sua obra no decorrer dos anos. Senhor, daqui para frente, restaura a tua obra. A preocupação de Abacuque não era com ele. A preocupação de Abacuque não era se a sua carroça era zerada, se os cavalos eram flex. Não era essa a preocupação de Abacuque. A preocupação de Abacuque era com a obra de Deus. E é por isso que ele ora: restaura, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Ele ora ao Senhor. Quando ele vê aquele cenário desolador, o que ele faz? Vai ficar, até quando, Senhor? Não! Ele ora: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Como está escrito em outra tradução. Aviva, Senhor, a tua obra. Ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor que avive a sua obra. Aviva, Senhor, o teu povo. Veja, irmãos, que avivamento é algo extremamente necessário para os nossos dias. Talvez seja esse um bom motivo de oração para você incluir aí na sua lista. Avivamento. Mas um avivamento genuíno. Um avivamento que vem do alto, não um avivamento forjado aqui na terra como muitos querem fazer. Não um avivamento fabricado pelos homens, não um avivamento baseado no emocionalismo, na criatividade dos homens, mas um avivamento real, verdadeiro, genuíno, que vem do alto, que vem de Deus, provocado pela ação do Espírito Santo, provocando transformação real de vidas, que conduzem pessoas à adoração real, a adoração verdadeira a Deus, que conduzem as pessoas à Bíblia, que restaura, que transforma, que nos faz orar mais, que nos leva a ter mais santidade e que nos conduz ao trabalho, porque esse é o verdadeiro avivamento. É esse o avivamento que nós tanto precisamos. É esse o avivamento que o profeta Abacuque pede a Deus. E agora ele vai fazer isso com base no quê? Com base no passado. Ele olha para o que Deus fez no passado e ele clama: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos.
ele relembra o agir poderoso de Deus no passado, como Deus agiu tirando o seu povo do deserto, como Deus fez antes, a maneira poderosa, gloriosa como Deus agiu antes. Ele, com base em tudo isso, ele recordando tudo isso, ora pedindo um avivamento. Ele recorda os grandes feitos de Deus no passado, para afirmar, para solidificar a sua confiança no presente. E assim como Deus fez nos dias de Moisés, nos dias dos juízes, Deus fará novamente. Era essa a grande confiança de Abacuque. É isso que ele está dizendo aqui dos versos 3 até o verso 15. Ele está relembrando esse agir poderoso de Deus no passado, como ele fez no passado, e ele fará novamente. Essa é a confiança do profeta. É isso que ele diz nesse salmo, é isso que ele diz neste canto, neste poema. O povo de Deus, irmãos, seria disciplinado. Nós sabemos, conhecemos a história, temos a Bíblia completa. E conhecemos que o povo de Deus seria disciplinado, Judá seria disciplinado, os babilônios realmente iriam invadir, tomar tudo, deportar muitos. Mas o povo de Deus seria restaurado também. Sabemos que a resposta de Deus a Abacuque no capítulo 2 é de que a Babilônia também seria aniquilada. Deus usaria os medo-persas para destruir os babilônios em 539. Deus também corrigiria os babilônios e Deus preservaria um remanescente fiel que voltaria e reconstruiria Judá. Veja, irmãos, essa é a mensagem, esse é o contexto que vivia o profeta. O profeta confiava de maneira absoluta na soberania de Deus. E é isso que passa a dizer então, nos versos 16 em diante, ele começa a discorrer sobre isso. E aí nós entramos num ponto talvez mais conhecido do capítulo 13, o final do capítulo 13, que é inclusive objeto de música. Nós aprendemos aqui dos versos 16 em diante que nós precisamos confiar no Deus soberano. Veja, irmãos, Abacuque vai dizer: ouvi isso, Senhor. Qual foi? Ouviu que a resposta de Deus, como ele faria com o seu povo e também com os babilônios. O meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Mas tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca, que virá sobre os babilônios. Aí vem a declaração de confiança de Abacuque na soberania de Deus. Declaração essa que deve nos inspirar. Declaração essa que deve ser também a nossa confiança em Deus, a ponto de aceitar qualquer circunstância como sendo dentro da boa e perfeita vontade de Deus. Era assim que o profeta via qualquer circunstância como a boa e perfeita vontade de Deus para a vida dele. A certeza do passado, tudo o que ele disse aqui dos versos 3 até o verso 15, tudo o que ele relembrou do passado, irmãos, dava para ele a serenidade para o presente e a confiança para o futuro. Agora então o profeta começa a falar sobre o futuro. Ele relembra o passado, firma os seus pés no presente e olha confiantemente para o futuro. O profeta então declara confiar absolutamente em Deus. E veja que você poderia dizer assim: ah, mas ele era profeta. Mas veja bem, irmãos, olha o cenário que vivia o profeta Abacuque. Se ele fosse olhar para o contexto que ele vivia, para o seu cenário, ele não teria razão para dizer isso, porque não era nada animador. O contexto, o cenário à sua volta era absolutamente desolador. Mas pela fé no Deus grandioso, pela fé num Deus gracioso, Abacuque podia confiar que um Deus poderoso estava executando um plano perfeito. A confiança do profeta estava em Deus, e não nos seus recursos, e não no seu braço, e não nos seus amigos, e não em qualquer outra coisa palpável ou visível. Ele vivia e andava pela fé no Deus do impossível, no Deus invisível. Abacuque
não confiava nos recursos essenciais da sua época. E ele vai dizer aqui, porque eu digo recursos essenciais, porque riquezas da sua época, porque eram esses os recursos e as riquezas da época. Era a agricultura e a pecuária, do que eles viviam. Não estava nos seus recursos ou riquezas a sua confiança, porque ele vai declarar, ainda que falte estas coisas, ainda que falte o azeite, ainda que falte a azeitona, ainda que falte a uva, ainda que falte o gado, ainda que a plantação não produza, ainda que tudo isso falte, ainda que os recursos essenciais se acabem, ainda assim eu confiarei no Deus da minha salvação. Veja, irmãos, que fé. Os recursos da terra podem falhar. Os recursos da terra podem acabar. Os seus recursos, os meus recursos, podem acabar. Mas Deus não. Os de Deus não. Os meus recursos, os meus planos podem falhar. Mas os de Deus não. Os de Deus não. E é por isso que se nós queremos ter um ano de 2014 vitorioso na presença de Deus, nós precisamos, além de ouvir atentamente a instrução de Deus na sua palavra, além de orar sempre, nós precisamos confiar no Deus soberano, assim como Abacuque demonstrou total confiança em Deus. Essa mesma confiança nós também precisamos ter. Essa fé em Deus deve nos levar, deve nos conduzir a uma exultação de alegria nele. A alegria do profeta, irmãos, não estava limitada às circunstâncias do momento, ou à ausência de sofrimento, ou a bênçãos temporais. Não. A alegria do profeta estava em Deus. E é por isso que ele podia exultar, se alegrar no Deus da sua salvação. É isso que Paulo também vai dizer. É isso que a Bíblia inteira diz a nós. Que devemos nos alegrar em Deus. Não ponha a sua alegria nos tesouros desse mundo, porque senão a sua alegria será tão frágil. Será tão frágil. Paulo, quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, ele vai dizer, acho que no verso 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Por que é que nós podemos nos alegrar sempre, estar sempre alegre no Senhor? Porque o Senhor não muda. As circunstâncias, as coisas à nossa volta, essas sim mudam. Mas o nosso Deus não. Ele é imutável. É por isso que podemos nos regozijar, exultar, nos alegrar sempre no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Ele sim é o nosso refúgio seguro. O texto lido pelo Ciro aqui no início do nosso culto, os irmãos se lembram? Qual foi mesmo o texto? Romanos 8, não é? E o que diz lá em Romanos 8? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí está a razão da nossa alegria. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos tirar das mãos de Cristo. Nada pode nos tirar dos seus braços. E mais do que isso, irmãos, Ele ainda firmará os nossos pés. O texto diz, o profeta encerra o salmo dizendo assim: o Senhor, o soberano, Ele é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. Talvez na sua tradução ele diz, faz-me andar como a corça. Já parou para pensar nesse bichinho aí? Ele é conhecido por andar com firmeza em terrenos difíceis de caminhar. Montanhas, terrenos pedregosos, assim, terrenos cheios de pedra, difíceis de se caminhar, que para a gente seria, na verdade, uma escalar, né? Pois bem, esse animal tem a capacidade de andar com firmeza nesse tipo de solo.
Abacuque está dizendo: o Senhor firmará os meus pés como os da corça, me fará caminhar de maneira reta. Irmãos, aquele que antes estava trêmulo, vacilante, agora está dizendo: eu confiarei no Senhor e Ele firmará os meus pés como os da corça. A confiança no Senhor, ela faz com que os nossos joelhos, antes trêmulos e vacilantes, se transformem em passos firmes, em passos alegres na sua presença. Esse é a figura da corça aqui. Abacuque, ao ouvir a Deus e falar com Deus, ele mudou. Ele experimentou uma grande mudança. Uma mudança da perplexidade para a confiança inabalável em Deus. Ele experimentou a mudança do questionamento à humilde adoração. Aquele Abacuque questionador do capítulo 1, agora é um Abacuque confiante no capítulo 3. Ele experimentou a mudança do temor à fé inabalável em Deus. Essa foi a grande transformação que Abacuque experimentou ao ouvir e ao falar com Deus. Irmãos, diante de tudo isso, nós aprendemos qual deve ser a nossa postura em face dos problemas que se apresentarão diante de nós no próximo ano. E como que nós devemos reagir a eles para que tenhamos uma vida vitoriosa na presença de Deus, que é o que todos nós queremos ter. Primeiramente, nós aprendemos que devemos ouvir atentamente a palavra de Deus, não é? E depois, devemos orar sempre. E depois, nós precisamos confiar que Deus dirige toda a história e também as nossas vidas. Mas isso com toda a exultação e alegria no Deus da nossa salvação, naquele que firma os nossos passos, como os da corça. Quando formos afligidos ou nos encontrarmos perplexos com os problemas da nossa vida, não devemos retê-los conosco, mas nós devemos entregá-los a Deus em oração, assim como fez Abacuque. Devemos ouvir atentamente qual a resposta de Deus e, por fim, confiar que a resposta de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é o melhor para nós. Cientes sempre que Deus tem o melhor para nós. Essa deve ser a nossa postura, isso deve nos trazer exultação e alegria no Senhor. O profeta também nos ensina, irmãos, que nem sempre é possível entender os caminhos de Deus. Abacuque não entendeu perfeitamente. Ele não entendeu como Deus poderia usar a Babilônia para corrigir o seu povo. Mas ele confiou em Deus, independente das circunstâncias. Assim também, irmãos, ainda que não entendamos todo o agir de Deus, confiemos nele. Deus é Senhor do universo. Ele dispõe e usa quem quer, como quer, para o fim que desejar. Os caldeus teriam o juízo, experimentariam a correção do Senhor. O ímpio não vai prosperar para sempre, diz o Senhor, mas o justo. Quanto ao justo, esse viverá pela fé no Deus vivo. Irmãos, Abacuque começou o livro tentando entender o que Deus fazia, o que Deus faz, e ele terminou sem compreender totalmente a justiça, a sabedoria de Deus. Mas ele aprendeu a mensagem mais importante, que nos sustenta nas nossas angústias. Nós não precisamos compreender tudo o que Deus faz, mas precisamos saber que é Deus quem faz. É Ele quem faz. E para nós cristãos do século 21, que estamos aí à beira de entrar no ano de 2014, para nós que vivemos perplexos com tantos problemas que acontecem no mundo, para nós que assistimos tantas notícias ruins na nossa televisão, para nós a mensagem de Deus continua sendo a mesma. Deus não somente conhece o nosso futuro, mas Ele
o decretou. E Ele decretou e Ele cumprirá no decorrer dos anos a sua vontade. É certo que Deus vai e pode muito bem usar instrumentos estranhos, instrumentos que nos causem alguma estranheza, como causou a Abacuque, instrumentos que nós não esperávamos, mas Ele usará e fará a sua obra. Nós aprendemos nessa noite, irmãos, que devemos confiar plenamente no Senhor, nos seus propósitos. Devemos confiar absolutamente na vontade de Deus para que tenhamos um ano de 2014 vitorioso na sua presença. É possível que as circunstâncias não sejam favoráveis a você, mas você não deve levar isso em consideração, se basear nisso para viver estes dias. Não viva segundo as circunstâncias, segundo o momento atual, mas como profeta, viva baseado na promessa de Deus. É o que Paulo vai dizer em Romanos 1,17. O justo viverá da fé. Viva da fé. Pense, irmãos, reflita. Será que você tem vivido da fé? Será que você tem confiado em Deus como deveria? Será que você tem orado a Deus diante das perplexidades, dos problemas que se apresentam no seu dia a dia? Ou será que você fica só até quando, Senhor? E não vai até Deus e fala com Ele? Ao invés de ficarmos reclamando das autoridades do nosso país, será que temos orado também por elas? Vamos orar mais por eles. Vamos orar para que Deus mova o coração e as mãos desses homens e a mente desses homens para fazer a sua boa e perfeita vontade. Diante das suas angústias e dificuldades que se apresentarão inevitavelmente no próximo ano, busque no Senhor a orientação. Busque na palavra de Deus a instrução. Busque em oração e ouça atentamente. Dê ouvidos ao Senhor. Gaste tempo com Deus, ouvindo e falando com Ele, porque só assim nós teremos um ano de 2014 abençoado na sua presença. Pratiquemos isso, irmãos, se queremos efetivamente ter um ano vitorioso na presença do Senhor. Amém?